Aleluia, glória a Deus. Queridos, mais uma vez eu cumprimento a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer para nós podermos nos reunir mais uma vez neste santuário para glorificar o nome do Senhor, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Quero te dar as boas-vindas, você que está acompanhando esta coletânea de mensagens sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando os dois últimos capítulos, o capítulo número 21 e o capítulo de número 22, em anexo. E nós estaremos observando três temas específicos nestes três capítulos, que é o novo céu e a nova terra, primeiro tema importantíssimo. Segundo tema importantíssimo, de igual modo, a nova Jerusalém. E o terceiro tema também, que não deixa de ser importante, as admoestações e promessas finais. São as três especificidades dos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. E eu quero te convidar para acompanhar conosco cada detalhe deste estudo, para que você fique por dentro do fechamento, de fato, da história da salvação da humanidade e também da eternidade, que é a bênção posterior à salvação da humanidade. O capítulo de número 21, versículo de número 1, ele nos diz assim: João declara: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. João, ele está aqui agora no pós-terra e pós-céus, esse que nós conhecemos da nossa natureza, aquilo que nos envolve. João, ele na sua visão não contempla mais esta terra, não contempla mais este céu que nós costumamos ver sobre nós. Ele agora vê novo céu e vê nova terra. Nós, no encontro anterior envolvendo o capítulo 20, aonde falou-se do juízo final, aonde não se achou lugar para o céu e nem para a terra, falando destes elementos naturais que nós conhecemos. Agora João se depara com tudo novo, aleluia. E eu digo a você, o alvo e expectativas finais da fé do Novo Testamento é exatamente um novo mundo transformado, redimido, onde Cristo permanece para sempre com o seu povo e a justiça reina em sua perfeição total. Para apagar todos os sinais do pecado, haverá destruição total da terra e desse universo que nós conhecemos. Quando João afirma que ele não viu mais o velho céu e a velha terra, ele não está se referindo aqui ao terceiro céu, ao céu onde Deus habita, a morada do Senhor, mas está se referindo ao céu que nós chamamos de céu atmosférico, aonde voam as aves, aonde voam os aviões, e também ao céu sideral. Qual é o céu sideral? São aonde estão as constelações, os planetas, aonde o homem, através da ciência, já conseguiu explorar e alcançar. Estes céus, eles já não mais existirão. Aleluia. Os céus e a terra desaparecerão como fumaça. A terra renovada se tornará a habitação dos homens e também a habitação de Deus. Todos os redimidos terão corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo, o corpo ressurreto de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Corpo real, visível, tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Para habitar os novos céus e a nova terra, não pode haver resquício nenhum de pecado, de iniquidade. Portanto, o corpo velho já não existirá, assim como a terra velha e a natureza velha também não mais existirá. João viu tudo novo, aleluia. O versículo número 2, ele tem uma visão da santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. João, ele buscou aqui essa figura de linguagem para tentar descrever o quão enfeitada, o quão pronta, o quão bem preparada estava aquela cidade na sua visão, a Santa Jerusalém, a cidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nova Jerusalém, na presente era, ela se encontra nos céus. A Jerusalém que João vê não é a Jerusalém terrena que está aqui, ali na nação de Israel. A Jerusalém que ele vê nesta visão, a partir do versículo de número 2, é exatamente a Jerusalém celestial, a morada do Deus Altíssimo, que está no ambiente celestial deste momento, e só naquele dado momento ela será transportada para a terra, já sendo a terra transformada, sendo então uma nova terra, para ser digna de receber aí a presença daquele tabernáculo santo, a morada de Deus. Enquanto no milênio, Jesus ele habitará para reinar na Jerusalém terrena, apesar de haver uma renovação tanto da natureza no milênio, uma restauração da Jerusalém no milênio, mas ela continuará sendo a Jerusalém terrena. A Jerusalém santa celestial, ela só virá após o milênio, quando da implantação de fato do reino de Deus e do Cordeiro na eternidade. Amém, amados? A nova terra será a sede do governo divino, e ele habitará para sempre com o seu povo. O versículo número 3 fala do tabernáculo, aquele anjo que dizia a João estas palavras. No versículo 3, ele diz que: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles verão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No Antigo Testamento, a ideia de tabernáculo é um templo, O tabernáculo é o templo onde a presença de Deus habitava no meio do povo, e o anjo diz que está descendo o tabernáculo de Deus, mas não é um templo, é uma cidade inteira, que agora é chamada de o tabernáculo de Deus, porque, como nós iremos ver logo mais à frente, naquela cidade não haverá templo, naquela cidade haverá o próprio Deus. A cidade inteira será o próprio templo do Senhor, aleluia. Ele sustentará toda aquela cidade. E no versículo de número 4, amados, nós encontramos aí a expressão que ele limpará ou enxugará dos olhos toda a lágrima. Esta expressão, amados, ela nos traz a ideia de que ali na eternidade, ali no reino celestial, no reino de Deus e do Cordeiro, aleluia, os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, a mágoa, a morte,
já ficaram para trás, porque as coisas más do primeiro mundo já se foram completamente. Os salvos se lembrarão apenas das coisas santas que vale a pena ser lembradas, aleluia. De certo, não se lembrarão das coisas que lhes causaria tristeza. É por isso que a expressão diz: enxugará dos olhos toda a lágrima. Não é que as pessoas, os santos, estarão ali chorando para serem consolados, não. Essa expressão aqui, ela denota que ali não haverá espaço para tristeza, para sofrimento, para dor, só alegria e gozo eterno para a glória do nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Então esta expressão quer dizer exatamente isto. E se nós formos lá para o versículo número 7 desse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a expressão aquele que vencer, ou quem vencer, aleluia. O próprio Deus, amados, Ele declara quem herdará as bênçãos do novo céu e da nova terra. Quem? Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, como vencedores. Serão estes que vencerão, que estarão herdando todas as bênçãos da eternidade e o reino de Deus e do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 8, ele diz quem não entrará no reino de Deus. O versículo 7, ele diz quem entrará. Quem entrará? Os vencedores, aquele que vencer. E quem não entrará? Todos os perdedores, todos aqueles que não vencerem. Mas ele dá uma relação aqui de pelo menos 8 tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Aqui no versículo de número 8 ainda, e ele fala da primeira classe de pessoas, os tímidos. Quem são os tímidos? São aqueles que gostam de falar pouco, são aqueles que não têm muita expressividade no diálogo. Não, amados. Às vezes a gente costuma dizer assim: eu sou tímido, eu não gosto muito de aparecer, né? Mas não é dessa timidez aqui que Jesus está falando para João, não, amados. Os tímidos, aleluia, conforme a interpretação desse texto, são os que temem a desaprovação e as ameaças do povo a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Você já viu pessoas que têm às vezes vergonha de se posicionar como crente em alguns lugares, em alguns ambientes? Principalmente quando tem algum escarnecedor, alguma pessoa leviana, e ele, para evitar o constrangimento, ele tenta disfarçar ali, para que as pessoas não percebam que ele é cristão. É esse tipo de timidez aqui que Jesus está falando. Aquele que tiver vergonha de mim, aquele que não tiver coragem de professar o meu nome, é o tímido. Paulo, ele era terrivelmente audacioso, amados. É exatamente o contrário de tímido. Paulo, ele estava disposto a qualquer coisa, é tanto que ele diz: olha, o morrer é lucro, né? O viver é mais ou menos assim: estou vivo, está tudo bem, mas se morrer, melhor ainda, pela causa de Cristo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele era audacioso. Muitas vezes ele foi preso, muitas vezes ele foi apedrejado, muitas vezes ele foi chicoteado e acabou morrendo como mártir do Evangelho, porque ele era audacioso. Ele não abria para timidez hora nenhuma. E eu quero perguntar para você: como você se classifica diante aqui destas prerrogativas que nós acabamos de dizer? Você está disposto a viver o Evangelho de uma forma audaciosa, de uma forma convicta? Você está disposto a professar Jesus, a defender a razão da tua fé em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Porque os tímidos, eles ficarão de fora. A segunda classe de pessoa que ficará de fora serão os incrédulos.
E às vezes a gente já classifica como incrédulos só aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não acreditam em Deus e que zombam da nossa fé. Mas deste grupo dos incrédulos podem estar inclusos também aqueles que já foram crentes, mas que deixaram-se vencer por vários pecados citados aqui. Deixaram-se vencer e abandonaram a fé e desistiram da caminhada espiritual. Ser crente em Cristo é viver praticando tais iniquidades, é uma abominação contra Deus. Nós precisamos ser santo cada dia mais. Aleluia. Assim como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e nós também somos renovados pela palavra, precisamos também manter o nosso padrão de santidade dia após dia, aleluia, para que não sejamos taxados como os incrédulos, não nos deixemos levar pelos pecados consecutivos, e daqui a pouco já haverá uma frieza tão grande que o pecado já não nos incomodará mais, e nós passaremos agora a não temer, a não ter medo de ficar no arrebatamento da igreja. Isto chama-se incredulidade. Os incrédulos, eles ficarão de fora, aleluia. Há igrejas hoje que pregam que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo um servo de Cristo e também continuar com as práticas mundanas. Tem algumas igrejas aí que pregam a inclusão social, e em nome da inclusão social, elas defendem que você pode professar a Jesus, mas pode continuar vivendo conforme a bula social, e isto é um perigo, queridos, porque a prática social, como a mentira, o adultério, o homossexualismo, o homicídio, a imoralidade, não tem espaço, não deve ter espaço no seio da igreja de Deus. E aqui no versículo de número 8 do Apocalipse 21, está expressivamente taxado que tais pessoas não herdarão a cidade santa, ficarão de fora do reino de Deus. Portanto, amados, não nos enganemos, estejamos atentos para que a palavra de Deus possa gerar em nós temor e tremor cada dia, e nós possamos estar preparados para fazer parte daqueles que herdarão a cidade santa, a Nova Jerusalém. O versículo de número 9, ele abre um novo parêntese aqui neste versículo, ele nos apresenta a Nova Jerusalém. Até aqui nós falamos do novo céu, da nova terra, da realidade do novo mundo e a descida da Nova Jerusalém. E aqui, a partir desse texto, nós vamos de fato ver as características desta cidade, a Nova Jerusalém. João a chama de a esposa do Cordeiro. A igreja é chamada de a noiva do Cordeiro. E também no Apocalipse ela é chamada de a esposa do Cordeiro. Mas aqui quem está sendo chamada de a esposa do Cordeiro não é a igreja, mas a cidade santa. Por que a cidade é chamada de a esposa? Deus se casaria com uma cidade? Não, amados. A cidade ela é chamada de a esposa do Cordeiro porque nela estará habitando exatamente a esposa do Cordeiro, os salvos. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os salvos redimidos estarão habitando na Santa Jerusalém. É por isso que ela é chamada de a esposa do Cordeiro, porque de fato a esposa do Cordeiro habitará para sempre naquela cidade. É uma metáfora aplicada à cidade santa para justamente esclarecer a importância daquela habitação para a igreja de Deus e também para a presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Apesar de a própria Bíblia dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas,
A Jerusalém não é feita por mãos humanas, mas é uma cidade física. Ele estará ali para sempre, mas a sua presença também não se prenderá apenas à cidade, mas a Bíblia diz que a presença de Deus enche a terra e os céus, enche o universo inteiro. Ele é maior em poder do que todo este universo que o homem conhece, e ainda as galáxias desconhecidas que a ciência não conseguiu atingir. O Deus que nós servimos, Ele é maior em poder, em graça, em força do que tudo isso. Aleluia. O versículo de número 12 ao 14, ele fala do muro da cidade, nos apresenta as muralhas da Nova Jerusalém. Os muros da cidade sugerem segurança que os salvos ali têm. As 12 portas representam Israel, e os 12 alicerces do muro, as 12 colunas, as 12 bases aqui citada, representa a igreja. Isto destaca o fato de que os seus habitantes são os santos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Faz referência tanto a Israel, como também faz referência à igreja de Cristo, comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. O versículo número 16 nos afirma que a cidade está situada em quadrado. A cidade é quadrada. O tamanho da cidade indica que nela haverá espaço suficiente para todos os salvos glorificados de todas as eras. Que tamanho é a cidade? A nomenclatura que nós encontramos aí é um pouco complicada. Ao ler você não vai ter muita ideia da cidade, mas a Bíblia diz que um anjo mediu com uma cana a cidade num tamanho equivalente a 12.000 estádios. Um estádio, ele é uma medida considerada uma oitava de uma milha judaica, que é aproximadamente 185 metros. 12.000 estádios multiplicado por 185 metros, mede aproximadamente 2.260 quilômetros. E a cidade ela é quadrada e também ela é um cubo. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Agora você imagina 2.260 quilômetros ao cubo. É um tamanho incomparável. Acho que não existe cidade no mundo conhecido que dá esta cubagem de espaço. O muro da cidade mede apenas 72 metros, é baixo em relação à grandeza da cidade, mas 72 metros, a gente com um muro de 3 metros já é intransponível, né, para nós, normais, naturais. Imagina um muro de 72 metros, 144 côvados, que é de aproximadamente meio metro cada côvado, trazendo uma altura de 72 metros. A fábrica do muro é de jaspe, semelhante a jaspe reluzente, algo maravilhoso. O ouro, a fábrica daquela cidade é como um ouro transparente, um ouro puro. É por isso que lá não haverá noite, e também não vai precisar da lua e nem do sol, porque o próprio esplendor da glória de Deus iluminará toda a cidade de um ouro transparente, de um ouro reluzente, e ela será cheia da glória e da presença de Deus, de forma que não haverá noite, não haverá escuridão, não haverá trevas naquele ambiente. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então esta é a ideia da dimensão da cidade, a Nova Jerusalém, a cidade santa, aquela que João viu descendo do céu, ataviada como a noiva para o seu marido. Versículo de número 22 fala da ausência do templo naquela cidade, porque o seu templo é o próprio Deus e o Cordeiro. Como eu disse, Deus ele preencherá com a sua presença aquela cidade. Não haverá necessidade de alguém ir à igreja para adorar a Deus, porque as pessoas estarão inseridas dentro da própria habitação de Deus, na companhia íntima
com Deus ali eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo número 24 a 26 afirma que as nações andarão na sua luz. Isso nos traz a ideia de que o esplendor da cidade de Jerusalém, ela refletirá a luz para as nações, para aqueles que estarão ali de fora da cidade também, porque o brilho será intenso, a presença de Deus será maravilhosa. Quando o texto diz que ali não haverá noite, não é uma referência total ao novo céu e à nova terra, mas uma referência à cidade, aonde é a presença de Deus. Alguns intérpretes imaginam que haverá noite, porque Deus, ele garante na sua palavra, em pelo menos 4 ou 5 referências, que nunca deixará de haver dia e de haver noite. Então, alguns intérpretes imaginam que quando o texto diz ali não haverá noite, é uma referência interna à própria cidade, à cidade santa, à cidade de Jerusalém. Virando a página para o capítulo de número 22, que é uma sequência da descrição, até o versículo 5, desta cidade, deste cenário maravilhoso, que é a nova cidade, nós encontramos aí no versículo 1 a visão de um rio, o rio puro da água da vida. E este rio traz-nos a ideia de que seja de fato um rio literal, um rio de águas puras, de águas cristalinas, de águas santas, de águas medicinais. Aleluia. Pode se tratar de um rio literal, simbolizando o Espírito Santo de Deus e a vida e a bênção e o poder espiritual que ele provê para os habitantes daquela cidade, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. O versículo de número 2 do capítulo 22 nos apresenta a árvore da vida, e o texto ele diz assim: no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esta árvore simboliza a vida eterna, concedida a todos que habitam na santa cidade. Suas folhas salutares indicam a ausência de tudo que causa dor, sofrimento, tanto físico quanto espiritual. Não é que as pessoas adoecerão e irão ali e comerão da folha para a sua saúde, porque as pessoas que habitarão aquela cidade já não estarão no corpo que adoece, já não estarão no corpo mortal, no corpo falível. Estaremos num corpo glorioso, como o corpo ressurreto de Cristo Jesus, quando este ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor, sem mais nenhuma influência do mal, do pecado, da tristeza, da morte, do ódio. Então, as folhas como remédio para a saúde das nações, simboliza aí de fato que naquele lugar haverá a ausência de tudo aquilo que causa dor e sofrimento na humanidade. Aleluia. E o versículo número 4, amados, ele nos diz algo extraordinário. Ele diz que verão o seu rosto. Quem pode ver o rosto de Deus hoje e permanecer vivo? O homem natural não pode ver o rosto de Deus. Moisés desejou muito ver o rosto de Deus, e Deus disse: Moisés, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, Moisés. Mas como você é muito meu amigo, eu vou passar na fenda e você vai me ver por trás. E Deus permitiu que Moisés tivesse uma visão física de si mesmo, mas não vendo a face. Todos os pontos, as referências bíblicas que você verá alguém falando com Deus cara a cara, você vai encontrar essa terminologia, né? Mas a pessoa viu ali a glória de Deus, o fogo, a presença, o trovão, a escuridão, a luz, alguma coisa que representou
o Deus Todo-Poderoso, mas a sua face, literalmente, não foi revelada. Mas aqui no versículo 4, nos assegura o presbítero José Nilton, que nós veremos o seu rosto não mais será escondido de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, amados, que, eu não vou dizer momentos, porque será eterno, né? Que glória maravilhosa nós podermos ver face a face o rosto do Deus Todo-Poderoso, não só o rosto de Cristo, não só o Espírito Santo, mas também o Pai Todo-Poderoso, aleluia. Nós veremos o Senhor face a face, aleluia, glória ao nome do Senhor. Naquele momento, o Cordeiro, que por seu sangue vertido no Calvário e seu infinito amor redimiu a humanidade, ele agora terá esta comunhão direta, pessoal, presencial com todos aqueles que forem redimidos e herdarem a cidade santa, aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus afirma: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está garantindo que aqueles que forem limpos de coração, eles verão a Deus. E esse verão a Deus aqui é literal, conforme nós estamos observando no capítulo de número 4. E eu quero ir lá para o versículo 4 do 22, perdão. Eu quero ir lá para o versículo de número 20, do versículo 7 do 22, que diz assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Presto venho fala da urgência e da seriedade da volta de Cristo. Ele está dizendo para João escrever que ele preste vem, ou seja, ele próximo virá, não tardará. Louvado seja Deus. O versículo de número 10, ele ordena a João que não celes as palavras deste livro, diferentemente da visão de Daniel, em que ele disse: seles a palavra deste livro, não divulgue, porque ainda não é o tempo. A João ele diz o contrário: não seles a palavra desse livro, porque eis que presto venho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela precisa ser pregada em todas as igrejas, em todas as épocas, em todas as nações, com urgência. É necessário que a igreja se preocupe, se predisponha a anunciar o Evangelho, com urgência, amados. Por isso a importância da obra missionária nos nossos dias, na nossa geração, mais do que nas gerações anteriores, porque nós sentimos os arrepios do arrebatamento. Nós estamos chegando às portas do arrebatamento, amados. Nunca se pareceu tanto com o arrebatamento da igreja, como os momentos que nós estamos vivenciando na nossa geração, em todas as áreas. Jesus está prestes a voltar. E é importante que as palavras da profecia deste livro, ela seja divulgada, difundida em todas as nações, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade através do Evangelho. O versículo 11, alguns interpretam de forma errada este versículo, porque ele diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. É como Deus estivesse mandando as pessoas continuar praticando injustiça cada vez mais. Na verdade, isto pode significar que todos aqueles que rejeitam a profecia contida neste livro continuarão em seus pecados. Quanto aos crentes, devemos continuar praticando a justiça e vivendo em santidade continuamente. Aleluia. Portanto, aqui está o convite: venha para a luz, pratique a justiça. Você pode usar o seu livre-arbítrio para escolher a justiça, para escolher o bem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
O versículo de número 12, ele nos fala do galardão, e Jesus ele afirma que o galardão está nas suas mãos para ele dar. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. E aí tem pessoas que confundem obra com fé por causa desta afirmação bíblica. Aqui não é para salvação não, amados. Só vai receber o galardão os salvos, e os salvos só chegarão à salvação através da fé no sacrifício vicário de Jesus. A única fórmula para a salvação, para o homem chegar a Deus, a única porta é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a fé em Jesus é que garante a salvação. Porém, o galardão, a recompensa será segundo as obras. Aleluia. Isso aqui está falando de recompensa, está falando de galardão, não de salvação. Não confunda. Para você alcançar a salvação tem que ser através de Cristo Jesus, ou seja, unicamente através da fé. Se você aceitar a Jesus agora e logo após aceitar Jesus morrer, você está salvo. Mesmo sem ter praticado obras boas nenhuma, você irá direto para o céu, tal como aquele ladrão da cruz teve a sua salvação garantida nas portas da morte. Agora o galardão é para aqueles que se gastaram e se deixaram gastar no reino de Deus, na obra de Deus, em favor do próximo, em favor dos necessitados, em favor das pessoas carentes, em favor da salvação daqueles que não conhecem a Jesus, que não sabem diferenciar entre a mão direita e a esquerda em se tratando de salvação. São os nossos feitos. É por isso que eu sou apaixonado pela obra missionária, queridos. Primeiro, pela salvação da multidão de pessoas que ouvirá o Evangelho e irá para a glória conosco. Segundo, porque será o maior feito do homem, digno de ser recompensado na eternidade, será as obras missionárias que a igreja realizou ao longo da sua história, ao longo da vida de cada um dos seus membros. Aleluia. Aí o versículo número 15, ele novamente traz uma lista de pessoas que ficarão de fora da cidade. No capítulo 21, nós vimos que não herdarão o reino de Deus, e agora aqui ficarão de fora da cidade santa. Aleluia. Qualquer que ama e pratica a mentira. Note como os dois capítulos que nós estamos estudando aqui, os dois últimos capítulos da Bíblia, eles destacam o caso da mentira. Os praticantes da mentira são mencionados 3 vezes aqui nesses dois capítulos. Na primeira vez que é mencionado, diz que todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, capítulo 21, versículo 8. A segunda vez, ainda no capítulo 21, versículo 27, diz que os que cometem mentiras não entrarão na cidade santa. E a terceira vez, agora no capítulo 22, versículo 15, os que amam e cometem a mentira ficarão de fora do reino de Deus. Aleluia. Estas palavras solenes devem servir de advertência para nós, queridos. Muitos de nós nos enganamos pensando que Deus tolera a mentira e o engano. E tem muita gente vivendo uma vida dúbia, mesmo professando o cristianismo, vivendo em pecado, vivendo em iniquidades. Deus não tolera a mentira, Deus não tolera o engano. Às vezes nós taxamos aqueles que estão lá de fora e esquecemos de vigiar com as nossas próprias vidas. Cuidemos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, adverte-nos a palavra de Deus. O versículo de número 17 fala de um anseio onde o Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. É um desejo de todos aqueles que amam a vinda do Senhor, que amam ao Senhor, aqueles que já não vivem mais para o mundo, mas Cristo vive neles.
anseiam por este momento, aleluia, anseiam por este momento. Nesse momento o Espírito Santo estará conduzindo agora a esposa, a igreja, para uma comunhão eterna com o seu Criador, aleluia, e o peso de glória ali será extraordinário. O versículo de número 19, Deus fala em tirar a parte daqueles que tiraram alguma coisa desta profecia. Isto é sério. O próprio Deus está dizendo: aquele que mudar alguma coisa do livro desta profecia, eles serão tirados do gozo eterno. Aqueles que acrescentarem, serão acrescentados os flagelos eternos. Portanto, amados, é sério, é sacro, e nós precisamos honrar, respeitar e amar as palavras da profecia deste livro, conforme o próprio Senhor nos adverte. E o versículo de número 20, ele está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio de todos os cristãos que estão aguardando Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Oxalá toda a igreja tivesse preparada neste momento e pudesse dizer juntos: ora vem Senhor Jesus. Porque muitos estão como aquelas 5 virgens loucas, estão aparentemente preparados, no entanto estão vivendo de forma desordenada. Nós precisamos estar de fato preparados como as 5 virgens prudentes. Estamos de fato preparados como aquele mordomo que o seu senhor viajou e deixou toda a sua fazenda na sua mão, e ele trata tudo com decência e ordem, porque a qualquer momento o seu senhor pode chegar e prestar conta com ele. Ele tem que estar pronto para prestar contas. Tem muitos que estão como aquele mordomo que, ao receber a fazenda do Senhor na sua mão, começou a espancar os seus conservos, a beber e a fazer extravagância, e o seu Senhor chegou na hora que ele não esperava para prestar conta, e foi triste o seu fim. Infelizmente, muitos no reino de Deus serão pegos de surpresa, mas aqueles que estão ligados no Senhor, preparados para o arrebatamento da igreja, com a sua vida em santificação e observância à palavra do Senhor, certamente não será pego de surpresa, mas estará na Canaã celestial, com Cristo, com o Cordeiro e com Deus para todos sempre. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te dê graça e te dê oportunidade, você que está ouvindo esta mensagem através do YouTube neste momento, a entregar a sua vida ao Senhor e fazer parte daqueles que irão habitar a cidade santa, porque impiedade, pecado, injustiça não entrará naquela cidade. É preciso ser purificado pelo sangue de Cristo, santificado pelo Santo Espírito de Deus para pertencer àquela cidade. Que Deus te dê graça e você possa levar a sério esta mensagem que você ouve nesta hora e tomar uma atitude ao lado de Cristo. Deus te abençoe e te dê oportunidade para você nascer de novo em Cristo Jesus.